Glória a Deus. Hoje vocês vão aprender duas palavrinhas em hebraico. Hebraico é a língua, né, de origem, né, do povo de Israel. Olha só. A primeira palavrinha lá em cima da esquerda está escrito Barak. Repete comigo, por favor. Barak. Mais uma vez, Barak. E a da direita está escrito assim, Beracá. E a tradução é Barak, abençoar-te-ei. E Beracá é seja tu uma bênção. Então, queridos, esta noite Deus trouxe vocês aqui para revelar algo importante e profundo para o coração de cada um de nós aqui nesta noite. Deus te trouxe aqui nesta noite para Barak, para abençoar-te e para te revelar que estas bênçãos que virão sobre a vida de vocês é para vocês Beracá, para que vocês sejam uma bênção na vida das pessoas. Paula Cândido está carente, queridos. Está carente da palavra de Deus. Glória a Deus, nós temos outras igrejas evangélicas aqui. Glória a Deus por isso. Mas os lares estão carentes da palavra de Deus. As pessoas estão perdidas. Elas estão precisando de Barak e aprender o Beracá. E Deus te trouxe aqui nesta noite para te revelar que Deus quer, na verdade, Deus já te abençoou. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te revelar que você precisa buscar, tomar posse dessas promessas, dessas bênçãos de Deus. Mas junto com a bênção que Deus quer te dar, você precisa aprender a ser tu uma bênção na vida das pessoas. A cidade precisa de você andar pelos quatro cantos da cidade, e eu também, em vez de andar reclamando, murmurando os buracos, das dificuldades, da falta de emprego. Eu e você precisamos sair aqui, porque nós já somos Barak, nós já somos abençoados. Porque essa bênção que Deus nos deu, Ele já nos abençoou antes da fundação do mundo, antes de criar o mundo. Agora Deus espera, Deus deseja que eu e você saiamos pelos quatro cantos aqui de Paula Cândido, de Canaã, de Viçosa, de São Geraldo, onde nós estamos, e sair e Ipiranga, e sair abençoando, querido, abençoando as famílias, abençoando a vida das pessoas. Mas muitas vezes, querido, nós ainda não entramos no texto ainda, querido. Muitas vezes, querido, nós por murmuração, por falta de fé, não tomamos posse das bênçãos e das promessas de Deus. Porque nós estamos vivendo por vista o que nossos olhos estão vendo. Mas a Bíblia não nos ensina a viver por vista. A Bíblia nos ensina a viver por fé. Por fé. E não por vistas. Não o que seus olhos estão vendo, mas pela fé. Ou seja, pela fé daquilo que Deus prometeu. Veja bem, Deus prometeu e Deus tirou o povo lá da escravidão do Egito. Tirou com a mão forte, derramou as 10 pragas e abriu o mar vermelho. Você conhece a história. Atravessou o povo em chão firme. Depois cerrou o mar pela palavra de Moisés. Abriu-se o mar pela palavra de Moisés, né? Fechou-se o mar, destruiu-se os inimigos do povo de Deus. E o povo já estava a caminho da terra prometida. Mas o povo duvidou, queridos. Por diversas vezes o povo duvidou das promessas e das bênçãos de Deus. Onde há dúvida, queridos,
Deus não opera. Nós vamos ver no livro de Tiago. A dúvida é impedimento para que nós recebamos as bênçãos de Deus. E muitas vezes você creu e não recebeu porque creu de forma errada. Nós vamos ver aqui. Muitas vezes a gente crê para gastar nos nossos deleites. Muitas vezes você creu naquilo que Deus não prometeu para você. Uma família abençoada Deus prometeu. Isso você não precisa nem se preocupar. Ter uma família abençoada Deus prometeu. Então, mas você e eu temos que tomar posse das promessas de Deus. Ele deu princípios, Ele deu estratégias, Ele deu a palavra dEle. A resposta está na palavra dEle, para mim e para você. Não precisa ser um intelectual, muito estudado, muito profundo. Pode ser uma pessoa simples ou pode ser um intelectual. A todos o Senhor abençoa. A todos as bênçãos de Deus estão disponíveis para os pobres, para os ricos, para os milionários, para todos. Mas nós precisamos tomar posse das bênçãos e das promessas de Deus. E eu estava falando que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e andou pelo deserto, queridos. E durante o deserto eles passaram o tempo todo murmurando. Cada vez que eu e você murmuramos, nós ou perdemos as bênçãos, ou atrasamos as bênçãos e as promessas de Deus na nossa vida. Por isso que nós temos que olhar por fé e não por vista. Ver as coisas pela promessa de Deus e não pelos seus olhos. Onde Deus prometeu, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então e como é que Ele vai cumprir? Você e eu crendo no que Ele prometeu, nas promessas dEle. E o povo de Israel não cria e descria. Cria e depois era incrédulo. Acabava de crer, depois era incrédulo. E às vezes nós andamos assim, queridos. E o povo atravessou o deserto 40 anos, aquela geração que não creu, irmãos, que não acreditou, que não crê verdadeiramente nas promessas de Deus, nos milagres de Deus, porque só via os problemas. Muitas vezes nós estamos assim, o inimigo nos engana assim, sabia? Tem um monte de promessa na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na vida do povo de Deus, mas a gente só vê os problemas. O inimigo faz com que a gente se concentre nos problemas. Se você se concentra nos problemas, até a filosofia fala, os problemas tendem a aumentarem. Então nós temos que concentrar na promessa de Deus, na palavra de Deus. E o povo de Israel atravessou aquela geração que não creu, morreu toda, ficou quase toda pelo deserto. A exceção, né, daqueles que creram, Josué e Caleb. Mas irmãos, veja bem, quando chegou em Canaã, na terra da promessa, era o momento deles tomarem posse das promessas de Deus. Então, querido, existe um tempo para todas as coisas na nossa vida. Um tempo de provação. Mas existe o tempo que chega o tempo de tomar posse das promessas. E ainda, querido, muitas vezes na hora que chega o tempo de tomar posse das promessas, o inimigo costuma colocar armadilhas, dúvidas em nossos corações. E nós muitas vezes perdemos, irmão, a porta se abriu e a pessoa não entrou por falta de fé. Às vezes o pessoal atravessaram 40 anos no deserto, irmão, 40 anos. Quando chegou o momento de tomar posse das promessas, mais uma vez, alguns deles ainda estavam temerosos e ainda morreram na conquista, porque duvidaram das promessas de Deus. Irmãos, tudo que Deus faz é para a honra e glória do nome dEle, e porque Ele nos ama tremendamente. E o povo chegou ali, queridos, olha só, chegaram na terra de Canaã, aí atravessaram o Mar Vermelho, logo que saíram do Egito, atravessaram o Jordão agora, para entrar na terra prometida. Só quando eles chegaram na terra prometida ali, a primeira cidade, Jericó, as muralhas, aos olhos humanos, elas não poderiam ser ultrapassadas,
muito menos derrubadas. As muralhas eram altíssimas, acho que 8 metros de altura, não sei quantos metros, parece mais uns 8, não sei, de largura. Eu esqueci qual é a metragem, mas é algo nesse nível. É mais ou menos, a muralha, vamos dar um exemplo, é mais ou menos o tamanho dessa igreja, as muralhas. Então, como é que naquela época não tinha, né, eles não tinham canhão ainda, nada, como é que eles iam derrubar aquelas muralhas em volta da cidade? A cidade, aquelas pessoas que estavam ali, elas achavam que estavam seguras. Os inimigos do povo de Deus, eles achavam que estavam seguros naquelas muralhas. Satanás muitas vezes se sente seguro diante do seu problema, porque ele está te enganando muitas vezes, me enganando muitas vezes. Ele é um enganador. Então aquele povo ali se sentia seguro, irmãos, por causa das muralhas. E eles ficaram lá em cima, observando aquela multidão chegando. Fala assim, 3 milhões de pessoas, judeus, hebreus, né? Queridos, e olha a estratégia que Deus deu. Deus falou que era para eles rodear a cidade, né? Que era uma cidade, não era tão grande assim. Rodear a cidade por 6 dias. Primeiro em silêncio. 6 dias. Você já pensou, querido? Põe-se no lugar deles. Deus fala que vai te dar uma grande bênção e manda você ficar 6 dias rodeando aqui em volta de Paulacândia. Deus fala que vai te dar uma casa aqui em Paulacândia. Em vez de te dar uma casa, ele fala assim, fica rodando em volta de Paulacândia 6 dias. Pensa um pouquinho como é que você ia se sentir. Mas Deus estava provando a fé daquele povo, ensinando a ter fé. Deus faz isso comigo e com você. Nós precisamos confiar não em você, não em mim mesmo, nesse Deus Todo-Poderoso. Irmãos, e no 7º dia, só no 7º dia que era para eles gritarem. No 7º dia que era para eles gritarem. Irmão, é uma coisa meio sem sentido. Por isso que as coisas é por fé. O que Deus vai te dar é por fé. É por milagre. É pelas promessas dele. Irmãos, nessa caminhada, a Bíblia nesse sentido ela não fala, mas é muito provável, que como esse povo murmurou durante muito tempo. Você já pensou, no primeiro dia, aquele povo andando, tudo em silêncio, em volta da cidade. Primeiro dia, acho que eles falaram, não, está tudo bem, nós vamos caminhar. Imagina, fala a verdade, se você estivesse lá no 2º dia, e nada aconteceu no primeiro dia, nada aconteceu no 2º dia, nada aconteceu no 3º dia, fala a verdade. Se você e eu estivéssemos lá, nós ia estar reclamando, acho que não vou mais não, o sol está muito quente naquele lugar, naquela época o sol devia estar rachando, não vou mais não, o que é isso? Eu não sou palhaço. O que o pastor, se fosse o pastor, um dia eu convidei uns irmãos para caminharem aqui, não é? Alguns ficaram quietos no lugar. A fé é isso, é meio doida, irmãos. Doida assim, dentro da palavra. Dentro da palavra, dentro de uma direção de Deus. A Bíblia não diz, querido, mas eu imagino que lá para o 3º, 4º dia, a turma de murmurador já falando, não, eu vou ficar quieto aqui, eu quero ver esse povo se lascar. E ficaram para trás, eu imagino, a Bíblia não diz. Isso é por minha conta já, viu, querido? Muitas vezes nós estamos assim, mas Deus prometeu, irmão, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não adianta se levantar contra a promessa de Deus. Está perdendo tempo, irmãos. Eu fico sem entender como é que as pessoas ainda conseguem se levantar contra a promessa de Deus e acham que vai se dar bem, irmão. Aí, imagine eu e você lá no 4º dia reclamando. Fala a verdade. Nós íamos estar lá reclamando, o sol está muito quente. E o que nós estamos fazendo aqui? Nada acontece. Está faltando água. Eu estou com fome. Acho que nós íamos ficar lá desse jeito. É ou não é? Aí vai o 5º dia, irmão. Nada aconteceu, irmão. 6º dia, nada aconteceu, querido. Agora chegou no 7º dia. No 7º dia a ordem era para eles gritarem. Cada um
no seu lugar. Eu aposto, viu, irmãos? Se fosse nós aqui, rodando. Tem pessoas que vêm de igrejas assim, que são seitas. Igrejas que não andam pela fé. São seitas. Aí, o que não saia daquele esqueminha ali, né? Só aquele esqueminha ali. Se mudou daquele esquema, eles não conseguem sair. É uma prisão satânica, na verdade. Imagine esse povo rodando 6 dias em silêncio. Aí agora Josué fala, no 7º dia para gritar. E o que eles iam falar? Não, chama o pastor Josué aí. Não, gritar não vamos não, porque nós estamos aqui 6 dias em silêncio. Por que nós temos que gritar agora? Religioso é assim, querido. Ele não consegue mudar. Ele não consegue entender as coisas de Deus. O religioso é assim. Aposto que os religiosos, né, eles iam chegar, nós não vamos gritar, porque nós estamos 6 dias aqui em silêncio, nós vamos fazer o 7º dia em silêncio. O religioso assim, ele não consegue entender as mudanças de Deus, ele não consegue entender as promessas de Deus. Isso é religioso. Não. As camisas hoje que nós temos, a camisa da igreja é preta. Nós vamos mandar fazer mais camisetas. Quem quiser depois até nos procura. Nós vamos fazer um orçamento certinho, mas não vai ser preta. Aí, ao religioso, não, pastor, eu só vi se for preta. Isso é religioso, irmão. Quando eu fui pintar isso aqui, que cor que era antes, irmão, lembra? Verde. Eu falei, irmão, eu não vou perguntar a vocês que cor que vocês querem que eu pinte, não. Nem a liderança eu perguntei. Sabe por quê? Porque cada um ia dar uma sugestão. Não, pastor, eu acho que rosa é melhor, eu acho que preto é melhor, eu acho que não sei o quê. Eu ouvi algumas sugestões ainda. O pastor ouve sugestões, atende as sugestões. Mas tem coisa, irmãos, que não precisa. Porque, veja bem, digamos que eu pedisse a sugestão que cada um ia dar uma sugestão de uma cor. A irmã ali falou assim, não, eu quero amarelo. O outro falou, não, eu quero roxo. O outro, eu quero preto. Cada um ia... Todo mundo aqui é inteligente, todo mundo não ia dar uma sugestão. Aí digamos que você escolheu rosa, e eu vim e pintei de cinza. Aí os outros iam ficar tudo bicudo. Um pastor teve preferência por aquele irmão. Irmã. Ele pintou, não pintou de roxo igual eu pedi, não pintou de preto, não pintou não sei o que, ele pintou de cinza. Não foi isso que eu falei. O pastor puxa saco do fulano. É ou não é, meu irmão? Fala a verdade. Muitas vezes a gente se encontra nessa situação. Eu orei, queridos, e pedi direção a Deus. E às vezes dentro de casa, né? Dentro de casa, às vezes, os meus filhos, tudo, eles dão uma sugestão também. E eu ouço sugestão de vocês, eu quero sugestão de vocês. Só que a direção é do Espírito Santo de Deus. Deus pode usar todos vocês, ou qualquer um de vocês, sem problema nenhum. Mas a direção é do Espírito Santo de Deus. Aí nós pintamos aqui, né? Para ninguém ficar aborrecido, né? Pintamos de cinza. E assim, querido, o povo estava ali. Imagina, os religiosos, querido, nessa situação que nós estamos contando para os irmãos aqui. No 6º dia, quando Josué falasse assim, olha, amanhã nós vamos tocar o shofar, nós vamos tocar as buzinas. Aí eles iam falar desse jeito. Não, eu aprendi que nós temos que rodar aqui em silêncio. Não pode mudar. Mudar não é de Deus. Soprar não é de Deus. Chofar não é de Deus. É ou não é, irmão? Fala a verdade, irmão. É assim que funciona. Infelizmente hoje as pessoas estão assim. Isso é religioso. Não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Irmão, nós temos que estar ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Nós já estamos falando em inaugurar a obra lá em Canaã, a igreja em Canaã, na verdade, né? O templo lá em Canaã. Desde o ano passado, é ou não é? Desde o ano passado nós estamos falando. Teve alguns percalços, né? Algumas situações que nos fizeram atrasar. Nós já estamos falando. Mas somente, para dizer a verdade para os irmãos, nós já programamos para o mês que vem. Mas foi ontem somente que Deus falou assim, marcha comigo. Ontem que Deus falou comigo, marcha. E nós estamos programando faz meses. Nós já viemos conversando já faz dias.
sobre a inauguração que vai ser dia 21 de abril, né? Então, querido, mas foi ontem que o Senhor liberou. Então, é difícil às vezes, irmão, esperar, mas é somente quando Deus abre as portas. Nós vamos fazer um reset igual nós fizemos lá no Garapa, igual nós fizemos no 13 de maio. Nós vamos fazer um reset lá. Então vamos, Canaã, né? Tem a Canaã da Bíblia e tem a Canaã ali. Eu morei lá em Canaã quando era criança, viu, queridos? Nós vamos conquistar aquela terra. Mas, irmãos, veja bem. Então os murmuradores, os religiosos, não, o negócio é ficar em silêncio. Não, eu tenho que ficar em silêncio. Irmão, Deus é dinâmico. Deus faz do jeito que Ele quer fazer. Claro que tem que estar de acordo com a Bíblia. E de repente, no 7º dia, querido, eu tenho certeza que as igrejas de hoje, do mundo de hoje, se estivessem lá, acho que 90% delas, 80%, não tinha ido no 7º dia, porque queria continuar em silêncio, porque são religiosos. Eles têm dificuldade em acompanhar o Espírito Santo. E eu também tenho, mas nós temos que ser como o vento. O Espírito Santo é comparado com o vento. Deixa um barco, deixa o vento nos levar, querido. O Espírito Santo conduzir a sua vida, a minha vida. Nós precisamos deixar o Espírito Santo conduzir confiando. Não tem nada a ver com a pregação, né? Mas eu sei que Deus está conduzindo assim, vai assim. Aí, queridos, chegou no 7º dia, hora de tomar posse das bênçãos. Primeira conquista, querido. Mas ia ter batalhas, ia ter uma guerra. Muitas vezes nós queremos a bênção e ficar sentado. Pastor, não posso receber a bênção só sentado. Tem bênção que você recebe sentado. Eu estou sentindo aqui que vai ter um milagre aqui hoje. Glória a Deus. Se creia nessa palavra. Tem bênção que você recebe sentado, mas tem bênção que você vai ter que ir lá. Você tem que pegar o seu currículo, ir lá na empresa, às vezes. Tem bênção que Deus vai levar na tua casa, na tua porta. Eu fiquei um período desempregado, quando a gente estava morando em Teodoro Sampaio, ficamos um período, perdi o emprego na empresa, quando Deus começou a tratar comigo, me chamou como particular, me permitiu que eu perdesse tudo que o diabo tinha me dado, perdi tudo, fiquei zerado. Aí eu estou acostumado, irmão, Deus dá, Deus tira, Deus dá, Deus tira, glória a Deus, aleluia, e vamos dar, né, até chegar o tempo que Deus não vai tirar mais. Mas aí, queridos, nós tínhamos ido oferecer serviços numa usina de açúcar e álcool. Passou 6 meses, querido. Eu já não estava, eu estava na igreja, tinha firmado, eu já estava firmando na igreja, firmando com Cristo, 6 meses desempregado. Imagina a família, 6 meses desempregado, querido. E lá nós não conhecíamos ninguém assim, né? Não tinha parente, né? Nós estávamos no outro mundo, vamos dizer assim. As pessoas que eu conhecia da empresa anterior que eu trabalhei. Então, querido, eu fiquei lá. E de repente, querido, olha só como Deus faz. Eu estava na nossa casa, num domingo, bate no portão da casa lá, campainha. Aí eu vou lá. Eu vou lá para ver quem que é. Domingo, irmãos. Domingo, assim. Era o gerente da usina. Olha, amanhã vocês podem começar a trabalhar. 6 meses depois, querido. Ou seja, a bênção foi lá em casa. Eu não corri atrás da bênção. Eu já tinha feito a minha parte. Fui lá, ofereci meu serviço, fiz orçamento. Eu fiz a minha parte. Mas tive que esperar 6 meses, querido. 6 meses. E a bênção chegou lá. E o gerente falou, amanhã vocês já começam, irmão. Do nada, amanhã já começa. E eu fiquei desorientado, eu preciso arrumar umas 4 ou 5 pessoas para começar o serviço lá. E o serviço era desafiador. Era para trabalhar em telhado, o mais baixo acho que tinha 15 metros de altura. Tinha telhado de 30 metros de altura, irmãos. A usina de álcool, o telhado é mais de 30 metros, acho que era 32 metros de altura, não me lembro. Então, querido, tivemos que sair correndo, procurando pessoas para começar o trabalho. E foi um desafio muito grande.
Mas esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Quando chega o dia, o tempo de cumprir a promessa dele abrir as portas, irmãos, você pensa que vai ser mamãozinho com açúcar, mas Deus ainda pode permitir que você haja sua fé. Irmãos, eu nunca tinha subido, para te falar a verdade, mais de uma altura que é essa aí. Como é que eu ia subir 15 metros de altura? 30 metros de altura, irmão. Pensa no medinho, no medão, né? Pensa, queridos. E foi onde Deus abriu a porta. E ali nós começamos com 5 pessoas. Pouco tempo depois, nós éramos 30 pessoas trabalhando. Deus estava nos sustentando, querido. Baraque, Beracá. A bênção chegou na minha casa. Baraque. E Deus queria que eu, Beracá, foi aumentando. E nós fomos abençoando. Primeiro, levamos alguns irmãos. Depois foi aumentando. Chuva, estou falando que está aumentando a bênção. A chuva não. Sabe que os irmãos estão com fé? Está nada, né? Vocês estão com fé, queridos? Tá? Vocês estão com fé? Então estenda as mãos. Pai, sei que essa chuva é bênção para nossas vidas, mas não deixe que essa chuva venha atrapalhar a ministração. Se for da tua vontade, Pai, que essa chuva não venha atrapalhar a nossa ministração. Eu repreendo essa chuva agora. Chuva grossa, eu te repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Se for da tua vontade, Pai. Se não for, nós recebemos assim mesmo, em nome de Jesus. Vamos ver que quantos creu. Quantos estão pensando aí, será que Deus vai fazer ou não vai fazer? Glória a Deus. É assim que eu gosto. Aí, irmãos, chegou lá, a bênção foi na minha casa, irmãos. Algumas vezes, querido, é assim. Aí, ó, a luta espiritual. Ó, o diabo quer, Deus, né, o anjo do Senhor, né? Pode ficar tranquilo. Aí, querido, foi lá em casa, irmãos. E para mim, começou a aumentar. Aí começamos com 5 irmãos, 2 eram desviados, voltaram para Jesus. Para ter coragem, eu tive que procurar quem tem coragem de subir. Eu não tinha, na verdade, né, irmão? E eu tinha que subir. Foi bênção, irmãos. Bênção demais. Em pouco tempo, nós éramos 30 pessoas. Então a bênção veio na minha vida, Baraque. Aí Beracá. Então, para que nós fôssemos bênção na vida de muitas famílias. 30 famílias, queridos. Inclusive, dessas pessoas, hoje, 3, 4, acho que são 5 hoje, são pastores. Só para você ter uma ideia. Então, queridos, é assim o nosso Deus. Mas é assim a nossa fé. Existe uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas Deus não está dizendo que vai ser só bênção. O que Deus disse é que nós seremos, olha só o que diz. Já vou entrando no texto, né? Gênesis 12, verso 2. Versão ACF. Gênesis 12, versão ACF, verso 2 e 3, que eu vou ler. Olha só. Far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, Baraque. Baraque é abençoar-te-ei. E engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, Beracá. Baraque, para que você seja Beracá. Deus envia a bênção para a sua casa, para o seu lar, para que você desfrute sim, você e sua família, mas também para que você seja tu uma bênção na vida das pessoas. Olha o verso 3. Abençoarei os que te abençoarem. Então todo aquele, querido, que te abençoa, está debaixo de uma promessa. Olha bem, irmãos. Sabe por que hoje alguém me dá uma oferta, me dá uma bênção? Esses dias me deram um pão. E eu estou de jejum de pão. Um pão... Pão o quê, Cláudio? Pão sem glúten. Vou até abençoar os irmãos que não podem, né, com glúten.
Mas eu recebi a bênção. E por que eu não falei, ô irmão, eu não posso pegar o pão porque eu estou de jejum de pão, eu não vou comer pão esses dias? Porque se eu fizesse isso, eu estaria impedindo que aquele irmão que me deu fosse abençoado. Olha só, abençoarei os que te abençoarem. Então, mesmo que eu fique meio sem gracinha assim, eu recebo a bênção. Porque eu sei que quando eu recebo a bênção, eu não estou explorando aquele irmão, ou aquela irmã, aquela pessoa. Eu estou abençoando a vida dele. Isso é para você e para mim. Essa promessa é para você e para mim. Os que te abençoarem serão abençoados. Promessa de Deus. Tome posse. Eu já contei para os irmãos da história do refrigerante, da Coca-Cola. Lembra que eu contei para os irmãos já faz um tempo? Nós fomos no Ceará, chegamos no Ceará. Eu fui muito bem empregado para lá. E aí, poucos dias lá, a gente já conheceu alguns irmãos e tal, já fez algumas amizades. Os meninos eram tudo pequeno, o Vitor, o Henrique, tudo pequenininho. Pequenininho, como diz, né? Aí, querido, um irmão estava inaugurando um mercadinho dele, um supermercado dele. Ele chama... É mercadinho, não esqueci o nome, como é que eles chamam lá. Era um supermercado, estava inaugurando, tinha um menorzinho, passou por um grande. Vai? Mercantil, eles falam mercantil, a Cláudia lembrou. Mercantil, estava inaugurando supermercado, estava inaugurando o mercantil deles. Aí, queridos, nós fomos, eu, os meninos pequenos, no domingo de manhã, ele falou assim, ó, depois do culto, nós acabamos o culto, ô pastor, vai lá fazer uma oração lá. E eu fui, eu e a Cláudia, os meninos. Chegamos lá, ele mostrou feliz da vida, o irmão, que ele tinha um mercadinho, agora tinha um mercantil grande, um supermercado maior. Nós entramos no mercado, olhamos tudo, ele feliz da vida, fizemos uma oração com ele, e quando terminou, ele falou assim, vamos ali tomar uma Coca-Cola. Aí na hora eu falei, não, olha o que eu pensei, eu falei assim, de jeito maneira, se eu tomar essa Coca-Cola, o irmão está achando que eu vim aqui para explorar ele, não vou aceitar essa Coca-Cola não. E não aceitei. Foi, irmão, muito obrigado. Né? Muito obrigado. Eu acabei de chegar na cidade, irmão. Acabei de chegar na igreja. Eu falei assim, na meu raciocínio humano, eu falei, não, eu não vou explorar o irmão. Eu e meus filhos, não vou aceitar a Coca-Cola. Aí tá orando por ele, ele ficou meio assim, sem entender. Aí eu saí, andando pela rua assim no mercado. Quando eu saí, Deus falou comigo assim, Espírito Santo, você viu o que você fez? Eu falei, estou lascado, agora eu me lasquei. Eu falei, não, Senhor, o que eu fiz, Senhor? Você deixou de abençoar a vida do irmão por causa de uma Coca-Cola. Eu falei, misericórdia. Quando eu fui amarrar minha égua, né? Irmãos, você entendeu, filho? Então, o irmão de alegria queria me dar uma Coca. Eu tinha que ter aceitado, irmão, porque através daquela Coca, Deus estaria abençoando a vida dele por causa dessa promessa. Os que te abençoarem, eu abençoarei. É a promessa de Deus, querido. Tome posse da promessa. Você é filho de Deus. Só que tem um versículo, continua, viu, irmão? O versículo não terminou, não. Ele está ali? Não, pode deixar aí, pode deixar. Continua assim, ó. Verso 3: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se por um lado, irmãos, tem uma promessa, todos aqueles que te abençoam serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoam estão lascados, irmão. É por isso, queridos, que eu fico triste, eu fico doido, irmãos. Quando eu vejo alguém que está me amaldiçoando, falando mal de mim, eu fico desorientado. Não é por mim que eu estou coberto pela promessa de Deus, mas que tem por causa de umas coisas como essa. Essas pessoas que estão falando mal do pastor, estão falando mal de você, olha só, onde eles vão entrar. Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Você não pode amaldiçoar ninguém, nem eu. Eu não posso amaldiçoar ninguém. Mas existe uma promessa, queridos. E depois continua: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, através de Abraão, e através nós vamos mostrar aqui, que através de nós também, nós temos
a promessa de Deus, que através das nossas vidas, as famílias desta terra serão abençoadas. Você fala, pastor, você não sabe o meu problema lá em casa, você não sabe como é que está acontecendo, irmãos. Você está debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo de promessas do Senhor. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ergue a tua mão lá naquela tua rua, na brigaiada lá, prostituição, bebedeira, tudo de ruim, tá lá, ergue a tua mão e abençoa, porque nas tuas mãos estão as bênçãos do Senhor. Vocês estão pensando aí, vai chover? Não vai. Você está vendo que está vendo uma luta aí? Não precisa se preocupar, meu irmão. Oh, igreja. Aí, queridos, olha só, Gálatas 3. Então, nós somos abençoados, querido, para abençoar. Gálatas 3, na mesma versão, a CF, verso 26, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Verso 29, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O que está falando aqui? No livro de Gálatas, Novo Testamento, está falando que a promessa de Abraão, que Deus fez a Abraão, é para mim e para você. Ok? Entenderam? A promessa que Deus fez, que eu li aqui, é para mim e para você. Todos aqueles que te abençoam, todos aqueles que te amaldiçoar, mas você e eu não podemos amaldiçoar. Tem hora que dá vontade, né, irmão? Dá vontade de torcer um pescocinho, né? Mas nós não podemos entrar nessa briga, não. Isso aí, nós temos só que abençoar. Aí veja bem, querido. O segredo é isso. As pessoas perguntam assim. Ora e pede a Deus as bênçãos, para Deus abençoar. E se as bênçãos estiver conforme a promessa de Deus, você vai ser abençoado. Aliás, como eu disse, você já é abençoado. Você precisa tomar posse, aprender a tomar posse das promessas de Deus. Não é isso? Aí a pessoa pergunta, como é que eu vou ser abençoado? Você pede uma bênção para Deus e quer a bênção para você sozinho. Aí, queridos, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Porque pedi para gastar nos seus próprios deleites. Então, é a palavra de Deus. Tiago capítulo 4, isso, ó, verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não consegui obter o que desejais. Tiago 4, verso 2, estou na versão King James. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais. Olha só, aí continua, porque não pedis. Primeiro, se você não pedir, como é que você vai receber, meu irmão? Minha irmã? Aí continua o verso 3. E quando pedis, não recebeis. Por quando pedis, nessa tradução da King James, né? KJA. Pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. A gente não recebe. Aqui ele está falando por duas razões. Primeiro, que você não pede o que está prometido na Bíblia. Então você precisa pedir o que está prometido na Bíblia. E segundo, quando você pede e não recebe, você pede mal, porque você pede só para você gastar nos seus prazeres. E o que nós estamos lendo aqui é Baraque, não é só Baraque, é Baraque Beracá. Ou seja, eu sou abençoado para abençoar. Você recebe o seu salário lá, você orou, pediu Deus um emprego, Deus vai te dar. Pediu Deus uma empresa, Deus vai te dar. Mas a porta vai se abrir, e uma das coisas que o Senhor vai pedir de você, não vai exigir, é que você abençoe a obra de Deus. Que através da obra de Deus, essa palavra vai chegar em outras pessoas. Aprenda a abençoar. Aprenda a ser um abençoador. Pastor, ainda não estou recebendo. Então começa a abençoar.
Inverte isso aqui. Começa abençoando para que você seja abençoado. Porque aí, querido, você vai criar um problema para Deus. Porque a promessa existe. Se você for abençoado, para você abençoar. Aí você começa a abençoar, você está criando um problema para Deus. Deus vai ter que reunir os anjos. Ela fala, peraí, uma reunião aqui da diretoria. Pera, aquele irmão lá, aquela irmã está abençoando e ele ainda não está sendo abençoado. Olha, vocês correm lá e abençoam ele, porque eu prometi. Deus não é filho do homem para que minta. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você cria um problema, meu irmão, lá no céu. Você não quer criar um problema desse bom, não? Isso é um problema bom. Então, queridos, peça, Senhor. Eu já ouvi também assim, viu, querido? Uma vez eu ouvi assim, o irmão, pastor, ajuda. A gente, na época eu acho que não era pastor, não sei se era diácono, não lembro. Ô irmão Drauzio, vamos orar? Eu preciso de um carro novo. Na cidade que nós moramos, você lembra, né, Cláudio? Aí nós oramos, aí, né, os irmãos lá, tal, os obreiros, oraram para o irmão que queria um carro novo. Ele falou, quero um carro novo para fazer a obra de Deus. Então nós oramos. O irmão ganhou um carro novinho. Novinho, o irmão. Cabeça branquinha, ele. Era novo, mas tinha a cabeça branca. Tá lembrado, né, amor? Aí, ele ganhou um carro novinho. Novinho, querido. Aí, chegou, levou a chave para o pastor orar, ungir a chave. Aí, né, o pastor recolheu a chave lá, orou a chave, ele chegou todo, né? Carro novinho e tal. Aí, querida, um dia, não, aí as crianças, inclusive o Henrique, né? É muito santinho, né? Muito quitinho demais, né? As crianças começaram a correr em volta do carro dele, né? Brincando lá de fora, o pátio da igreja, a igreja é uma igreja grande, o pátio assim, os carros estacionados no pátio, as crianças começaram a correr em volta do carro. Ele foi lá, deu uma bronca nos meninos, não sei se até puxou a orelha dos meninos, não me lembro direito como foi, né? Aí ficou bravo com os irmãos, com as crianças que estavam correndo em volta do carro dele, e eles corriam, e a criança às vezes põe a mão no carro. Outro dia, precisou de levar uma irmãzinha no final do culto em casa, ele não deu uma desculpa lá. Irmão, tem pessoas que, né, você recebe a bênção, e ainda fez um compromisso na oração, né? Para você abençoar. E ele fechou o coração, né? Hoje é uma bênção de Deus. Então, queridos, nós estamos debaixo das promessas, querido. Baraque para Beracá. Estou pensando aqui se eu conto um negócio para vocês. Não vou contar agora não. Vou continuar lendo. Mateus 25 diz assim, versão ACF, verso 23. Disse-lhe o Senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo ou na alegria, no prazer do teu Senhor. Irmão, o que está falando aqui, queridos? Às vezes, eu já ouvi assim, irmãos falaram assim: não, pastor, quando eu estiver ganhando um bom salário, eu vou dar meu dízimo. Não, irmão, não funciona assim. Eu me lembro que a gente começou a colocar piso numa igreja, que a gente ia inaugurar uma igreja, até pequena na época, e pintar a igreja. A gente estava mexendo um piso e tinha um irmãozinho ali. E ele, na época, ele ganhava R$300 por mês. Eu creio que, eu não me lembro, mas devia ser meio salário mínimo. Acho que R$300 era meio salário mínimo, não me lembro direito. Aí ele disse assim, a gente conversando lá, ele veio, está vindo para a igreja. Esse irmão hoje é um pastor, viu? Esse irmão hoje é um pastor. Aí ele disse assim: não dou dízimo não, porque é muito pouco, dá R$30. Quando eu estiver ganhando um bom salário, aí eu vou dar meu dízimo. Falei, sabe quando você vai dar seu dízimo assim? Nunca. Falei, irmão, você não quer fazer uma prova com Deus? Eu nunca tive muito juízo, né? Você não quer fazer uma prova com Deus? Pega seus R$30 lá, meu irmão, e devolve o dízimo. Não importa, Deus não está querendo saber do quanto você ganha aqui agora, não. Deus quer que você seja fiel. Deus espera que você seja fiel.
Ah, mas não sei o que, não sei o que. Falei, irmão, vamos fazer um desafio aqui. Agora eu te desafio a dar o seu dízimo. E nós mexendo no chão assim, todo sujo, sentado no chão. Aí ele, aceita o desafio, pastor. Puf, R$30. Ele ganhava R$30 porque ele ficava de sábado para domingo. Ele dormia numa loja. A esposa dele trabalhava numa loja de sapato, vender sapato, e ele dormia na loja de sábado para domingo e de domingo para segunda. Então ele ganhava R$600 na época, R$300, não lembro direito, viu? Não lembro os números, não importa muito, viu, irmão? Aí era R$300, é verdade, R$300. Aí ele pegou e deu os R$30, né? Os 10% do dízimo. No outro mês deu de novo. No outro mês deu de novo. Eu não sei quantos meses ele ficou dando os 30 ainda. Deus esperou ele manter a fé. Irmãos, não deu um ano. Irmão, vou falar. Não deu um ano. Ele estava ganhando R$3.000. O que ele recebia, ele deu de dízimo. O dia que ele deu foi, pastor, aqui, ó, o dízimo equivalente ao que eu recebia de salário. Então, queridos, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, no tempo de Deus, da forma de Deus. Mas nós temos que crer, perseverar e esperar o tempo de cumprimento da promessa. E para não esticar muito, queridos, eu vou explicar um pouco melhor o que é Baraque e Beracá, porque já está quase no final. A palavra Baraque, dá para colocar aqui o segundo slide, o segundo. Veja aí, ó, a Baraque, eulogia, né? É o seguinte, elogio, né? Basicamente, Baraque, leia lá, significa dotado de poder benéfico. A natureza da bênção é a de conferir e transferir poder benéfico, que produz fertilidade nos homens, no gado e na terra. Olha, irmãos, o que ele está dizendo é que naquela época, Baraque, né, a promessa, naquela época eles viviam de criar gado e de plantações. Entendeu? Então, está falando que, aqui estava explicando que essa bênção, Baraque, era para que tudo que eles plantassem ia dar muitos frutos. E tudo que, né, o animal que eles tinham também ia ser fértil. E hoje, querido, Baraque não mudou a nossa forma de trabalhar. Agora existe uma promessa de fertilidade no seu trabalho. Você vai ser uma pessoa produtiva. Você vai ser uma pessoa fértil, fertilidade no casamento, fertilidade no ministério. Fértil, fertilidade, querido. Né, Júlia? Posso contar assim, sem falar números nem nada? A Júlia era funcionária de uma empresa. Funcionária. Ou seja, empregada de uma empresa. Ganhava um salarinho até razoável. Não é? E a partir da fé dela, a partir do momento que ela começou a aceitar o aconselhamento, as orientações da palavra, hoje ela é uma das donas da empresa, sócia da empresa. Dá um glória a Deus, irmão. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Você precisa crer nas promessas de Deus. Irmãos, Deus cumpre a palavra dele na minha vida e na sua vida. Baraque para Beracá.
ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. E eu desafio você a arrumar um problema para Deus, pela fé e com oração, viu, filho? Não faça sem orar, por favor. Não faça burrice, que às vezes, né? Faça debaixo da oração. Digamos que você está ganhando um salário mínimo, e que o seu dízimo, quanto é o salário mínimo? 1.400. Seu dízimo é 140. Você fala assim: eu não estou bem hoje não, eu vou dar 150 de dízimo. De dízimo? Não, Deus, eu não estou bem não, eu vou dar 160. Só faça isso se você tiver fé. Não faça isso porque eu estou falando, não. Se você fizer isso porque eu estou falando, não vai funcionar, porque tem que ser de acordo com a tua fé. Tem que ser de acordo com a tua fé. Sabe qual que era a minha fé, irmãos? Essa empresa que começou com 5 funcionários foi com 30. O pastor levantava, Deus moveu meu coração para que eu desse a oferta missionária, né? Essa igreja nossa é uma igreja missionária. Estamos abrindo lá em São Geraldo, estamos abrindo em Canaã, é uma igreja missionária. Aí o pastor queria ajudar, o pastor da igreja queria ajudar na obra missionária. Aí ele levantava uma oferta para uma determinada obra missionária. Ele levantava uma oferta, vamos levantar uma oferta de R$1.000 para obra missionária, não sei aonde, tal. Ele falava o lugar que Deus tinha tocado no coração dele. Aí, na mesma hora, irmão, Deus já tinha colocado essa fé no meu coração. Eu corria, não preciso pedir não, eu dou os 1.000. Eu tirava do meu. Irmão, não era dízimo, é oferta. Eu dava aquela oferta, tirava do meu ganho para dar aquilo ali. E Deus foi aumentando, de 5 funcionários foi aumentando. Aí depois ele fazia outro, vamos levantar uma oferta para dar um dinheiro não sei aonde, uma oferta missionária não sei aonde. E eu já saía correndo. Não é para aparecer não, irmão, eu tinha desejo no coração de ofertar. Aí foi assim, algumas vezes o pastor falou: não, peraí, irmão Drauzio, não, vamos dividir a bênção, né? Você dá uma parte, deixa os irmãos também ofertar. Eu saí de 5 funcionários para 30 funcionários. Se fosse hoje, eu tinha saído aí, não sei, de uns 5.000 por mês, não sei o quê, para mais de 500.000, querido, por mês, se fosse hoje. Esse é o Deus que nós servimos. Eu estou falando para os irmãos de uma fé que eu agi, que Deus colocou no meu coração. Não é porque eu sou bonzinho, não, eu sou bem ruinzinho. Uma fé que Deus colocou no meu coração. Eu não fiz feito um doido não, né? Na época eu não tinha muita sabedoria, mas Deus me conduzia. E Deus foi me abençoando. E através de mim, olha só, Baraque para mim, Beracá. E eu abençoava muitas pessoas, principalmente a obra de Deus. E eu abençoava onde Deus mandava eu abençoar. Olha, irmãos, e o segredo da bênção não é assim, o dinheiro, você considerar que o dinheiro não é teu, é de Deus. Deus te deu. Aí, olha só, nós ficamos um período lá nessa cidade sem receber nada. A gente estava na prova esses 6 meses, né? E quando começou, ainda começou devagarzinho, 5 funcionários ainda, né? A gente ficou um período aí passando dificuldade financeira. A Cláudia, as calcinhas dela já estavam tudo rasgadas. Foi um período difícil, querido. A gente não podia, 2 meninos, não podia comprar as coisas. Os irmãos davam a cesta básica para a gente e tal. Foi um período muito difícil. Aí, queridos, foi uma experiência muito bacana. Aí, Deus mandou um profeta. Encerrou o seu tempo de prova. Eu vou te abençoar. Olha o que o profeta falou. Deus vai te abençoar, mas você não dê nenhuma cesta básica sem a minha orientação. Não era para me dar nenhuma cesta básica, querido, sem orientação do Senhor. Eu estava na mesma hora que ele falou, né? A gente estava na prova um tempo. Eu falei: não, claro. Já está assinado, já está fechado. Pois é. Aí, queridos, e foi assim, queridos, que Deus... Aí, a gente fechou esse contrato lá com a empresa. Ficou uns meses lá fazendo um pequeno serviço. Mesmo assim,
ficou muita conta para trás, a gente tinha que pagar as dívidas e tudo mais. Aí abriu uma porta de um serviço maior, irmãos. Aí nós fizemos aquele serviço, recebi aquele dinheiro. Aí eu cheguei lá em casa, querido, a Cláudia vai se lembrar disso aí. Irmãos, a usina eles pagavam em dinheiro vivo, né? Não tinha Pix, não tinha nada, pagava em dinheiro vivo. Cheguei com um bolo de dinheiro assim, ó. Na época foi 7 mil. Não sei hoje quanto seria. O salário acho que era R$200, né? Seria 10, 20, uns 30 salário mínimo hoje. Uns 30 mil reais. Cheguei com aquele bolo de dinheiro assim. Tava o Henrique e o Vitor na cama, que era criança, e eu a Cláudia lembra disso. Peguei o dinheiro e joguei para eles em cima da cama, aquele bolão de dinheiro assim. E eles pegavam o dinheiro e jogavam para cima assim. Nós ficamos muito tempo sem ver a cor do dinheiro. Aí pegamos o dinheiro, aí chegou a hora de comprar roupa, né, para Cláudia, para nós, né, as crianças. Aí nós saímos, morava perto de Presidente Prudente, cidade grande, nós morávamos numa cidade pequena, fomos para uma cidade grande. A gente ia nas lojas, a gente conhecia as lojas lá, porque eu tive, né, a gente já conhecia as lojas lá, enfim. Aí, queridos, nós fomos para comprar. Vamos naquela loja tal, vamos lá no shopping, vamos não sei aonde, nós já cheio de dinheiro, né? Imagina 30 mil, quem ficou, sei lá, uns 2 anos sem nada, de repente caiu 30 mil na conta, né? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Vamos comprar roupa, nós não tinha roupa, tinha que comprar roupa, calcinhas, cueca, tudo furado. Aí, quando nós chegamos na cidade, todos felizes da vida, aí Deus falou assim, olha, só tem uma coisa. Você vai comprar aonde eu te orientar. Eu falei, agora ficou estreito. Aí eu estou andando assim, nós estamos andando na cidade Presidente Prudente, uma cidade grande, onde o Henrique nasceu. Aí Deus falou assim, para aí. Eu parei o carro, encosto o carro, encostei, naquela loja ali. Era um magazine, não sei o que, uma loja grande até. Aí nós entramos lá, eu fui entrando, eu e a Cláudia, meio assim, meio sem graça, meio sem jeito, meio sem saber o que fazer. Nós tínhamos uns 2 anos, não comprava nem uma roupa, nada, nem uma cueca, nem uma calcinha, nada. Aí, querido, nós entrando assim e tal, veio um vendedor, outro olhou para lá, outro olhou para cá. Aí o Espírito Santo falou, aquela ali. Aí eu cheguei perto dela, ela falou assim, o que o senhor precisa? Aí nós começamos a comprar, irmãos, e compramos, e compramos. E compramos, e aquela vendedora ela só fazia assim, e compramos, né, irmão? 2 anos sem comprar nada, compramos roupa para as crianças, roupa para nós, enfim, compramos um monte de coisa. E ela abria aquele sorriso, ela era cristã, viu, querido? Deus mandou, escolheu a loja, que era, o dono da loja era cristão, e ainda me levou para abençoar aquela jovem. Eu acho que se ela não fechasse os pontos dela, não sei como é que chama isso, né? Se ela não fechasse os pontos dela, ia perder o emprego. Aquele dia, ela ganhou toda a comissão que ela tinha que ganhar. Esse é o Deus que nós servimos. Baraque, queridos, para que você beracá. Se você tiver fé, começa a colocar, não faça loucura não, né? Louco sou só eu, não preciso ser louco sozinho. Começa a desafiar a Deus dentro da palavra. Dentro da palavra. Se você fizer dentro da palavra, orientado pelo Espírito Santo, querido, você põe Deus no estreito. Porque Ele prometeu Baraque para Beracá. Vamos ficar de pé, querido? E aqui nós lemos que as bênçãos, né? Elas são verticais, nós vamos ver aqui, e horizontais. Vertical, porque Deus vai trazer para nós, para mim, né? Vamos por Deus, de Deus vem para mim, Deus vem para Jesus, Jesus vem para mim, e de mim vai para minhas descendências, meus filhos, meus netos. A bênção vem assim, vertical, e a bênção é horizontal. Então eu sou abençoado, né? Também, vocês também são abençoados. Ela também é vertical, é o que está dizendo aqui, Baraque e Beracá. Olha só, ela afeta a paz, a segurança contra os nossos inimigos, boa sorte, bem-estar. Embaixo, no próximo coisa, slide. Baraque, abençoar do Antigo Testamento significa dotar poder para sucesso, prosperidade,
fecundidade, longevidade. Por isso que eu sou um pastor bonitão, estou com 63 anos, vou chegar uns 80, não vou nem mudar daqui para lá, pela fé. Né, irmãos? Brincadeira, mas, irmão, tem uma promessa, irmão. Tem uma promessa. Eu estou tomando, eu brinco, né, com vocês, mas eu tomo posse da promessa. Se eu tiver 80 anos, passar voado aqui correndo, vocês não se assustam não, é o pastorzinho ali, porque Deus prometeu. Se Deus prometeu, eu creio que Ele vai cumprir. Na minha vida e na sua vida. Fala a verdade. Confessa, antes de nós orarmos. Quem acreditou que a chuva não ia atrapalhar? Fala a verdade. Quem acreditou que a chuva não ia atrapalhar? Fala a verdade. Seja sincero, irmão. Né? Os outros não acreditaram, né, irmão? Porque é por fé. Olha aí. É o Deus que nós servimos, irmão. Olha só, nós desafiamos aqui para você ser testemunho. Para você ser testemunho, irmão. A irmã Sandra lembra lá de Canaã, nós oramos lá em Canaã para mandar chuva para os irmãos lá que tinha plantação, papapá. No meio da estrada Deus mandou chuva e estava a meteorologia falando que não ia chover. Irmãos, quem manda nesse negócio no mundo espiritual somos nós, se você crer, estiver de acordo com a palavra e a orientação do Espírito Santo. Fecha seus olhos. Pai, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por ter ouvido as nossas orações aqui nesta noite. Sei que não sou merecedor, Pai. Sei que o Senhor fez para a honra e glória do Teu nome. Só o Seu nome deve ser glorificado, Senhor, por ter parado essa chuva. Só o Seu nome deve ser glorificado aqui, Pai. Eu não tenho nada, Senhor, só tenho a Ti, Senhor. Obrigado por eu ter tudo, Pai, porque eu tenho a Ti. Não tenho nada nesta terra. Sei que o Senhor vai me dar, mas eu tenho a Ti, Senhor, que é mais importante do que tudo aqui nesta terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento a fé, a pequena fé de cada um desses irmãos que aqui estão, Pai. Uma palavra de muita fé foi ministrada aqui nesta noite, Pai. Mas que o Senhor possa repartir uma porção de fé para cada um deles. Para cada um deles. Uma porção, meu Pai. Para que eles possam marchar, Senhor, e serem testemunha nos quatro cantos dessa cidade, que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de Ti. Abençoa a vida, meu Pai, abençoa a vida dos irmãos, meu Pai, das irmãs, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, derrama bênçãos materiais, derrama bênçãos da saúde, derrama bênçãos na família, salva filhos. Salva, Paizinho, salva. Oh, papai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, derrama uma bênção na vida do teu servo, Pai. Derrama uma bênção na vida do Maurício, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Pai, renova as forças dele, renova a fé dele, Pai. Ele precisa ter uma nova experiência contigo, Pai. Eu louvo a Deus, eu te louvo, Senhor, pela vida dele, da esposa, dos filhos que estão aqui. Mas eu peço a Ti, renova as forças dele, renova, meu Pai, as bênçãos com ele, faz um renovo, meu Pai, um conserto com ele. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa a vida do Teu servo também, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Teu servo Samuel, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Abençoa a vida dele, Pai, a vida material dele, esse novo tempo que eles estão vivendo. Ele chegou até aqui ao altar hoje, Pai, e daqui já vai sair abençoado. Eu estou vendo, Pai, como aquela imagem que o Senhor me trouxe à mente aqui agora do tio Patinhas, com dinheiro em todo lugar, nos paletó, na arroz. Eu estou vendo notas de bênçãos para a vida dele, porque ele disse aqui no coração, eu quero abençoar. Ele disse no coração dele, eu quero ser um abençoador. Então receba a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Esses meninos, Pai, do Garapa, honra esses meninos, Pai. Honra eles na tua obra
E honra eles financeiramente também, para a honra e glória do teu nome. Que as tuas bênçãos, Pai, estejam sobre a vida deles. Que teu milagre esteja sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Alguém lá atrás falou assim, não, e minha bênção? Estenda as tuas mãos assim, de olho fechado, irmão. Estenda a tua mão, você que falou assim agora. E a minha bênção? Estenda as tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Envia a bênção para essa pessoa, Pai, que está pedindo agora. Que pediu essa bênção. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti por misericórdia. Alguém aqui desse lado direito meu, Pai, que quer ser fiel a Ti. Quer ser fiel a Ti. Então abre uma porta, te peço, Paizinho. Uma porta para essa pessoa, em nome de Jesus. Abre uma porta para que ela possa ser fiel a Ti. Em nome de Jesus. E eu estou vendo. Eu estou vendo pela fé, pelos olhos da fé, um bolo assim de dinheiro. Em nome de Jesus. Que o Senhor está enviando para a tua família. Mas não esqueça da fidelidade ao Senhor. Não esqueça da fidelidade ao Senhor. Cumpra o teu compromisso com o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Sibé, levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos, filha. Em nome do Senhor Jesus. Paizinho, continua cuidando da Sibeli, do pai dela, da mãe, dos irmãos dela, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Derrama bênçãos sobre ela. Bênçãos sem medidas, Pai. Bênçãos espirituais em primeiro lugar. E sustenta ela, meu Pai. Salva os pais dela em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.